Vamos ler, irmão. Romano 8, o 8. Romano 8, 8. Portanto, os que estão na carne não pode agradar a Deus. Vamos ler o 9. Vós, porém, não está na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Senhor Deus, a Tua palavra é santa e é verdadeira e é poderosa, Senhor. Ajuda, Senhor, ajuda nós, que possamos ser abençoados, Senhor, os de perto e os de longe. Receba a graça do Senhor Jesus. Amém. Senhor Deus abençoe. Nós damos graça, irmão, em nome de Jesus Cristo, por nos conceder essa oportunidade, essa noite. Ainda que possa ser a última, não é verdade? A Bíblia diz que nós estamos vivendo sob aviso. Qualquer momento vai acontecer. Por isso que a noiva do Senhor Jesus Cristo, ela precisa estar pronta, irmão. Não vai dar tempo para aprontar depois. Nós podemos pensar por que as 10 vezes 5 subiu e 5 não subiu. Porque 5 estava pronto e 5 não estava pronto. A irmã diz que Mateus 25 e Mateus 24 é os dias de hoje. Qual é a igreja que não quer subir? Qual é a igreja que não prega arrebatamento e que não pensa em subir? Não é verdade? Mas só tem uma coisa, irmão, Deus é justo. Justo e longânimo. Porque dá um prazo para a pessoa se preparar, se ataviar para subir junto com aqueles que merecem. Porque se todas as 10 vias estivessem prontas, irmão, todos subiria. Mas só podia subir quem tinha condição de subir. Não é verdade? Quem não tem condição, irmão, não pode, de maneira alguma. Se você tem condição, o que é a condição? É o Espírito Santo. Então você subirá. E Deus não se importa, irmão, Deus não se importa com quem fica, porque Ele deu muito prazo para a pessoa preparar. Na hora que Ele fez na arca, Ele pregou 120 anos para que o povo se arrependesse e entrasse na arca. Mais uma pergunta, quem foi que entrou? 8. E Deus incomodou? Não, irmão, simplesmente fechou a porta, porque houve 120 dias, 120 anos de oportunidade para que o homem se arrependesse. No final só tinha 8 dentro da arca que creu na palavra do Senhor. Não haverá nenhuma diferença em relação nos dias de hoje. Quem estiver dentro da arca, que é a palavra de Deus, vai subir. Quem não estiver dentro da palavra não vai subir, e para Deus é caso encerrado. A pessoa não quis, não é verdade? E ninguém pode dizer, mas Deus é injusto. Deus é justo, mas Deus é justo. Nós praticamos injustiça de pensar que Deus é injusto. Ele dá muito prazo para nós, muito prazo. Se Ele deu 120 anos para o povo do dilúvio, e para nós, quantos anos nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus? Quanto prazo deu para nós? E nós temos que ter muita misericórdia de Deus para estar pronto naquele momento. Uma coisa nós temos que fazer, nós temos que lutar, trabalhar, porque se Jesus chegando e nós não estiver pronto, você acha que Deus não está vendo nosso esforço? Não é verdade? O profeta disse, você vai mostrar a mão para ele, Senhor, não estou pronto, mas a minha mão está cheia de calho, tanto lutar. Você vai subir. Mas o que nós lemos em Romanos, ele disse assim, portanto, os que estão na carne não pode, irmão, não pode agradar a Deus. Não é que a pessoa quer agradar a Deus na carne, não tem jeito, não é verdade? Tudo que ele fizer dessa maneira, irmão, porque o Bambam explica que a pessoa pode curar,
usando a fé dele, pode curar, ele pode pregar o evangelho, ele pode expulsar demônio, e aquilo não vindo de um coração puro, não é verdade? Para que o coração puro possa estar em nós, irmão, é viver de acordo com a palavra dentro da arca, obedecendo a palavra da maneira que ela é. Porque não adianta nada, irmão, disse o profeta, não adianta nós querer ser arrebatados da nossa maneira. Ele disse que Moisés tentou salvar o povo do Egito, o povo de Deus que estava no Egito, da sua maneira. Mas ele é militar, ele falou, eu tenho instrução, sei trabalhar, vou tirar aquele povo. Nada, irmão, tinha que ter a maneira de Deus. Ele disse, e você também só pode ir para frente de acordo com a maneira de Deus. Pelo contrário, é caso perdido. Nós não fazemos nada sem que Deus esteja naquele lugar, certo? Os que estão na carne ou que estão desobedecendo, não pode agradar a Deus. Então, irmãos, se nós ler a palavra de Deus, pedindo a misericórdia de Deus, nós acho não é verdade, nós se envergonhamos a algum ponto, não é assim? O que vamos fazer é pedir misericórdia de Deus. Nós não podemos dizer, eu estou pronto, eu sei, eu faço, não existe isso, não é verdade? O que nós temos que fazer, Senhor, tem misericórdia de mim, para que eu me encaixe com a palavra, para que eu concorde com toda a palavra, para que eu receba a sua palavra, como ela é, da maneira que o Senhor quer. É isso a maneira que nós temos para viver. Mas enquanto nós estivermos no eu, nós não vamos nenhum passo, irmão, nenhum passo. Nós temos que falar enquanto ele. Vocês já lembram do Salmo de Davi? Davi, Deus tirou de um poço, não dava pé. Mas quando tirou Davi, pôs sobre a rocha, ele falou assim, mesmo sobre a rocha, firmou meus passos. Não é verdade? Sobre a rocha. Nós estamos na palavra, estamos. Senhor, afirme meus passos nesta palavra. Amém. Porque nós somos fracos, irmão. A Bíblia diz que estamos rodeados de fraqueza, rodeados de problema, não é assim? Aí nós carecemos de pedir a Deus, tem misericórdia. Eu estou na palavra, mas seguro meus passos na palavra. Porque os que estão em pé, cuidado para não cair, irmão. Os que estão em pé, cuidado para não cair. O diabo não tem nada a ver com quem está deitado, ele tem que ver com a irmã que está em pé, lutando, cantando, lendo. Essa é a preocupação do diabo. Aquela pessoa tem que parar de cantar. Aquela pessoa não pode ir no culto todo dia, não é assim? Mas o profeta fala, se o diabo bate o pé para você, irmão, bate o pé para em nome de Jesus. Faça isso, irmão, em nome do grande conquistador. No nome nosso, nome, nada, fazer o quê? Não é verdade? A Bíblia diz, sem mim nada pode fazer, isso é uma coisa que temos que guardar. Tudo que nós vamos fazer, nós dependemos da graça e da misericórdia de Deus, não é verdade? Tudo vai dar certo, irmão, tudo vai dar certo, se Deus estiver em primeiro lugar. Agora, nós sabemos disso, não sabemos? Claramente que sabemos, nós sabemos. Se Deus não está, não vai funcionar. Há caminho que parece direito, mas no fim daquilo é morte, irmão. Às vezes nós começamos muito bem, sem Deus, e vamos indo, não tem como ir para frente, não tem como. Ou então a Bíblia falha, e a Bíblia não falha. Sem mim nada pode fazer. E podemos fazer muita coisa com Deus, irmão. Muita coisa com Deus, sem que Deus esteja operando. O profeta tem uma mensagem que vocês conhecem, fazendo a obra para Deus fora da vontade de Deus, não é verdade? Então escute uma coisa, a única maneira que nós podemos pensar, irmão, é quando nós sentimos de acordo com a palavra. Quando você enxerga, eu estou de acordo com a palavra, então tudo vai dar certo. Então você pode dizer, irmão, se a minha palavra estiver em vós e vós estiver em mim, diz o Senhor, pede tudo o que quiser, eu vos será feito. Você tem que estar de acordo com a palavra, você tem que crer na palavra da maneira que ela é. São João disse em 7,37, irmãos, que crê em mim, como diz a Escritura, do vosso interior fluirá um rio de água viva, se crê, como diz a Escritura. E quando cremos, como diz a Escritura, nós andamos em seu caminho. O Salmo 128 fala, bem-aventurados os que temem o Senhor e andam nos seus caminhos. Temer o Senhor não resolve o problema, irmão. O diabo teme, estremece, não obedece. Então nós temos que temer o Senhor e andar no caminho do Senhor. E o caminho do Senhor nós sabemos qual é, não é verdade? O 9 fala assim, vós, porém, não está na carne, mas no Espírito. Nós gostamos, que beleza. Olha, mas se de fato o Espírito de Deus está em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, tá certo? São João falou assim, aquele que possui recurso financeiro desse mundo
e vê o seu irmão padecer necessidade e fecha o coração, o amor de Deus não está nele. Esse tal não é dele, tá certo? Então, é claro, irmão, alguém fala assim, irmão, eu vou ajudar todo mundo? É claro que não, irmão, é claro que não. O Deus que nós servimos sabe todas as coisas, irmão. Se a pessoa pede para mim R$1, eu tenho, eu vou dar, se eu não tenho, eu não vou dar, ué. E a Bíblia diz assim, irmão, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, não é verdade? A Bíblia fala em Mateus fala, aqueles pessoal, os fariseus lá, que ficava dando esmola, ia na rua para os quintos, dizendo, eu sou esmola, eu sou dizimista, eu faço isso. E o outro enjoiou lá, o Senhor, tem misericórdia, eu estou fazendo o que eu posso. O Senhor disse, ele foi abençoado, não é verdade? Sozinho, fazendo, dando o restinho que ele tinha lá. Mas então, irmão, continuando aqui, no capítulo 12, ele fala assim, mas, irmão, mas de maneira que, irmão, se andar segundo a carne, morremos, mas se andar segundo o Espírito, morto está o poder da carne, certamente viverá, entendeu? Se andar segundo a carne, caminhamos para a morte, irmão. Se andar segundo o Espírito, morto está o poder da carne, certamente viveremos. Porque se vivemos segundo a carne, caminhamos para a morte. O 14 assim, portanto, os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Os que são guiados pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Agora, se nós pensamos isso é difícil, mas claro que é. Mas a vitória é nossa pelo sangue do Senhor Jesus. Querer é poder. Você quer vencer? Nós vencemos, irmão. Você quer ser cristão? Nós somos cristãos. Se nós não querer, não tem jeito. Mas se nós queremos ser cristão, há uma maneira de ser cristão. Então, adiantava Cristo morrer por nós. Assim, nesta mensagem, a igreja enganada pelo mundo, o profeta diz assim, aonde está o nosso poder? Isso é o 61 da igreja enganada pelo mundo. Aonde está o nosso poder? Aonde está o nosso amém? Onde está a nossa glória? Para onde foi, irmão? Irmão Brando falando lá do comecinho, aquele povo que dava glória, veio acabando, não é assim? Automaticamente, irmão, e a geração que vem, cada geração, nós estamos aqui com pouco amém. Nossos netos, nossos filhos, não vai saber o que é amém. A geração, verdade? Por quê, irmão? Por causa da geração, por causa do peso do pecado, a evolução do mundo vai abafando isso aí. O profeta diz que o Nicolaíta entrou na igreja primitiva e foi acabando com o povo, acaba a pressão, empurrando eles, e Jesus ficou lá para fora. Apocalipse 3,17 diz que estou à porta e bato, uma vez estava lá dentro com ele. Como que ele entrou? A profeta diz assim, mano, profeta, como é que eles entraram? Tinha uma maneira de eles entrar. Olha, o mundo, irmão, de toda maneira está tentando entrar na igreja. Se nós queremos, ele entra no mundo, na igreja. Se nós não queremos, o mundo entra da mesma maneira, tá certo? Por causa de eu vejo, eu quero que não entra, o outro quer que entra, tá certo? Se o mundo não entrar através de mim, ele entra através de outro. Na arca passou uma semente que não podia passar, não era 8 santo, passou uma semente indevida passar, mas tinha que passar ali. Então, essa é a única maneira, irmão. Se nós andar segundo as verdades, segundo a palavra de Deus, há uma confiança em nós, irmão. A consciência é a voz de Deus. Quando o galo cantou para Pedro, o galo não cantou, mas na mente dele cantou. Pedro falou assim, Senhor, nada acontece com o Senhor, eu morro no seu lugar. Ele falou, Pedro, você vai me negar 3 vezes hoje, antes que o galo canta. Agora lá, quando ele negou, ele escutou na mente dele, para ele lembrar do pecado dele. Um galo cantou na minha mente, é o Senhor, neguei o Senhor. Porque a criada falou assim, Pedro, você é seguidor de Jesus? Ele falou, não conheço esse homem. Você já leu na Bíblia, não já? Não conheço esse homem. Aí pela 3ª vez a moça falou, Pedro, não adianta você negar que o seu meio de ser mostra que você é galileu, você é seguidor de Cristo. E nesse momento Cristo estava passando preso. O que ele fez? Ele correu, foi atrás de Jesus. Senhor, você me perdoa? Está perdoado, Pedro. E Judas se enforcou. Ele foi pedir perdão para o padre, sacerdote, para ficar para hoje, irmão. O mundo não está aí nos padres católicos, não vai no padre pedir perdão, acertar com ele, porque vai voltar como Judas, vai enforcar, vai morrer, porque ele tem perdão? Só Jesus. Tem diferença do pecado de Judas do pecado de Pedro? Não, Pedro negou, Judas vendeu. O pecado são ambos parte igual.
Um foi na fonte certa, que é Jesus, ou foi na fonte errada, não deu certo. Certo? Tem que fazer então. Tudo tem que ter uma coisa na mente de Deus. Aonde eu vou, o que eu vou fazer? A resposta vem do céu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a solução. Porque muitas das vezes, na hora do desespero, irmão, nós não temos correr, não é verdade? Você esquece. Alguém falou assim, que quando o navio estava de avião e o avião ia cair, vamos ler o Salmo. Ler o Salmo como? Não tem jeito de ler o Salmo. Mas eu tinha ele no meu coração, pronto, eu tinha na minha mente. Eu li o Salmo, todo dentro do meu coração, tinha o Salmo 91, tinha o Salmo Senhor meu pastor e nada me faltará. Porque na hora do perigo, irmão, você não lembra de nada. Só lembra de resolver o problema, não é assim? Mas o problema tem que ter resolvido antes, um depósito com Deus. Paulo falou assim, eu sei em quem eu tenho crido, sei em quem eu posso crer, estou certo, que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Amém. Estou certo que Ele é poderoso, o depósito que eu tenho com Ele. Se nós temos um depósito com Deus, irmão, podemos dormir tranquilo, não é assim? Como que eu vou dar um cheque sem dinheiro no banco? Como que eu vou passar o cartão se eu não tenho dinheiro? Não tem jeito. Como que eu vou encarar Deus, irmão? Senhor, tem misericórdia, eu preciso desse problema agora. Eu não posso falar com Deus dessa maneira, porque eu tenho algo dentro de mim me acusando que aquilo não vai acontecer. São Mateus falou assim, irmão, se nós orar duvidando, estamos certos que não vamos receber. Estamos certos. Essa acusação é nossa, não adianta, mas ninguém foge das coisas de Deus. Foge? Não. Nós sentimos algo dentro de nós. Você vê a misericórdia de Deus. Porque se Deus fosse olhar para a nossa fraqueza, Deus acabaria com nós, não é verdade? Ele não acabou com Israel, não acabou com ninguém, esperando nós voltar, irmão. O filho pródigo fez o que ele quis. E o pai dele, que é Deus, ficou na posição de pai. Meu filho vai voltar. Amém? O profeta disse que amor verdadeiro é amor de mãe, amor de pai. O filho pode fazer o que for, ele é filho e amado daquela família. Não é verdade? Fala assim que a coruja acha o filho bonito, e é verdade, irmão. Se eu achasse feio, ninguém casava, ninguém tinha filho bonito. Então, irmão, o amor de Deus é incomparável, não é verdade? Tudo sofre, tudo passa, tudo, mas o amor de Deus permanece para sempre. Olha, eu não me importo se eu tenho que permanecer sozinho, com ninguém, somente com Deus. Pregarei a verdade e defenderei a verdade, ainda que eu como bolacha com água e sal, mas eu pregarei a verdade. Pregar a verdade é o meu dever, mas cuidar das ovelhas predestinadas é negócio de Deus, certo? Pois eu posso pregar aqui, irmão, uma noite. Você pode ouvir o irmão Donizete, o pastor Dimém, uma noite, mas se aquilo não tiver lugar no nosso coração, o que vai fazer aquilo? É o caso que o irmão pregando, se nós vamos jantar numa casa e a mesa está repleta, eu chego lá cedo, não vou jantar não. Onde você foi? Eu fui jantar, voltei com fome. Nós temos que vir aqui na igreja e voltar satisfeito, irmão. Se está, Senhor, alguma coisinha nós temos que levar, ainda que nós pensamos que não. Nós podemos chegar num culto, irmão, e ir embora aborrecido. O culto não foi abençoado, a palavra não foi boa, o hino não foi bom, mas você vai voltar abençoado da mesma maneira, certo? E isso é a nossa fraqueza, mas Deus não olha para a nossa fraqueza, Deus olha para o desejo da alma que está dentro de nós, o que ela quer. Essa alma não perde viagem, nós perdemos, certo? Nós podemos aqui voltar a mesma coisa, mas dentro de nós vai regozijando. Eu tive no culto a alma, a carne com raiva. Podia estar dormindo em casa, não é verdade? E na verdade, se for pela razão, a carne está certa, não é verdade? Quem não está cansado hoje? Se a pessoa ficar o dia inteiro à toa, ele cansa, e o que trabalha. Mas nós temos que lutar, irmão. Custe o que custar, passe o que passar, nós somos lutador, nós somos soldados de Cristo, tá certo? E o profeta diz nessa mensagem que eu tenho que ser treinado como que você vai vencer a maneira do diabo. Tem que conhecer a maneira, irmão. Olha, nós temos que conhecer a maneira dele. Os antigos falavam assim, mas gambá e lebre parecem a mesma coisa. Ele falou, cuidado para você não comer gambá para o lebre, tá certo? Ou lebre para o gambá, tanto que parece. Então, a obra do diabo e a obra de Deus também são quase idênticos, parece, irmão. Você pode ver uma pessoa cantando aí com uma maravilha e você quer no batismo do Espírito Santo, não, então não é de Deus, tá certo? Não pode. E a mensagem, irmão, há uma diferença, há uma grande diferença. O irmão estava pregando nesse encontro, não se foi na parte cedo,
Ele estava falando sobre Paulo, aquela luz que derrubou Paulo, irmão, que derrubou Paulo, aquela luz nos derrubou de nós o nosso ego, o nosso falar, o nosso jeito, a nossa maneira. Paulo caiu e estava muito alto, não é verdade? E a luz de Deus, aquela luz que derrubou Paulo, precisa derrubar nós, não jogar na terra, mas tirar de nós o que perturba nós. Irmão, isso aí não é um nem dois, isso aí é todo noção perturbado de várias coisas, irmão. Um pensa de uma maneira, outro pensa do outro, um age de uma maneira, outro age de outra maneira. A parte ao contrário. Então Deus vem com essa luz e tira aquele mal de nós, como tirou de Paulo. A Bíblia diz que Paulo estava todo contente, porque tinha uma carta do padre, do sacerdote, uma carta para ir a Damasco prender aquele povo. E aquela carta era tudo. Ele podia matar quem quisesse matar e prender quem quisesse. Se ele achasse qualquer grupinho de crente, ele arrastava para o cabelo e prendia. Ninguém mexia com ele, tinha uma carta, irmão. Deus derrubou para o chão aquela carta e tudo. Ele voltou a um profeta da época, que hoje é um profeta que nós temos, chamado Ananias, orou para ele e caiu do olho escama como foi de peixe. Tudo que era ruim, irmão. Tudo que estava nele, aquilo, ele orou. Aquele caiu dos olhos como fosse escama, está escrito na Bíblia, né? Dessa maneira, caiu e falou assim, irmão, eu vou te mostrar como é duro lutar pelas coisas de Deus. Paulo saiu dali, ele não foi embora, ele foi fazer o que, ele ia para Damasco, né? Ele caiu, levantou, não voltou, ele foi para Damasco, continuar a sua palavra, o seu ministério, porém agora pregando Senhor Jesus Cristo, que coisa boa. Assim, irmão, ele tinha os amigos dele lá, quando ele pregava o que o padre mandou pregar, né? Procurando o filho de Deus para matar, para prender. Ele chegou a falando de Deus, pouco queria matar da mesma maneira. Não, tem que matar esse monte, está falando que a nosso favor, vai contra os evangélicos, agora está pregando o favor do evangelho. Mas a Bíblia diz assim, se vocês lessem, vai achar, irmão. A Bíblia diz assim, que tinha um parente dele que falou para Paulo, a turma está jejuando, dizer que não vai comer, não vai dormir enquanto não te matar. A turma lá, alguém desceu por um balaio, como fez com Raabe lá com as espias. Desceu por um balaio, ele foi embora, mas para pregar o evangelho da mesma maneira. A Bíblia diz, passou 14 anos, ele contou com Pedro em Jerusalém, perguntou, o que você prega, Pedro? Eu prego Jesus é ressuscitado, você batiza em nome de Jesus, e você também prega e batiza em nome de Jesus. Mas até que eles ambientassem com Paulo foi difícil, irmão. Um homem valente, matou Estevão ali, que vocês sabem, né? Matou Estevão ali, apedrejado, e logo estava pregando Jesus Cristo, ele falou, não pode. Mas Deus é Deus, irmão, Deus é Deus, Deus muda as coisas, a oração tem muito poder, a oração muda. Então, ele era um homem de Deus, você pode ver, irmão, pode ser um homem que nós pensamos, esse homem não aceita Jesus de jeito maneira, mas é nós falando, Deus muda tudo, irmão, Deus muda tudo. Quando meu pai, eu pensava assim, nunca aceita Jesus, não tem jeito, sabe? Ignorante, assim, lia muito pouco, aquela letra de roça, depois que eu aprendi com ele, e um dia eu aceitei, cheguei de 3 pontos na igreja, eu aceitei Jesus. Falei, nossa, que coisa mais boa do mundo, só de falar que aceitou Jesus. Aí, claro que tinha muita coisa para acertar, mas ele mudou a vida, ele passar a apertar negócio de roupa, e falou assim, olha, agora eu vou para a igreja, eu não sei qual é a roupa que eu visto. Tanta roupa que eu tenho depois de Jesus. O dinheiro rendeu, tudo rendeu, não é verdade? Ele mora no fundo da igreja. Estou citando assim, e é um homem ignorante, sabe? Ignorante, burro, vamos falar a verdade, sim, né? Mas para mim, mano, nós combinávamos muito. Meu pai era um amigo, eu não tinha como pai, mas é amigo. Mas eu estou citando como que Deus muda as coisas, irmão. Operando Deus, quem impedirá? Não é verdade? Então, para Deus não tem dificuldade nenhuma, tem para nós, irmão, para a nossa fraqueza, achamos difícil, isso é difícil, difícil para o homem, irmão, tudo para Deus é possível, somente crer. Então, irmão, se a minha palavra estiver em vós e vós estiver em mim, aí nós temos que examinar, não é verdade? É o caso da dúvida, é o caso da consciência, a consciência é a voz de Deus. O pessoal lá que não entrou na arca, irmão, assim que começou a água, a consciência falou neles, mas aquele homem pregou que ia chover, ele não estava louco, louco é nós, vamos lá.
Porque o diabo amarrou o povo de uma maneira, vocês não creem nesse homem, esse homem é louco. Você já viu chuva? Você já viu alguém falar chuva? Cientificamente, não. Então, como é que você está crendo nesse homem que está pregando chuva? Se fosse para falar em chuva, não seria ele, seria um de nós, que temos sabedoria, temos letra. E passou, irmão. O profeta diz assim que a sabedoria, a simplicidade de tão simples que passou por alto, a sabedoria, a simplicidade, a sabedoria não viu a simplicidade. Não pode essas coisas. Mas e quem venceu? E o que aconteceu? Depois dos pingos de chuva, que não conhecia chuva, o tempo mudou rapidamente e falou, olha, e agora? Mas vamos lá, Noé é um sujeito bom, vamos bater lá e vai abrir a porta para nós. Ele ouviu que ninguém quer ouvir, irmão, vocês sabem. Noé falou assim, mas eu poderia até abrir a porta para vocês, mas foi Deus que fechou a porta por fora. A Bíblia disse, e agora, irmão? E agora? Sabe o que o profeta fala? Que ali fora, irmão, tinha família que não, criança grande, não apontava um dedo para eles de tão bom que era. Fora da palavra, fora da igreja, fora da arca, não resolve o problema. Podemos ser bom como for, mas dentro da arca, tá certo? Aí não podemos ter confiança, a bondade fora não resolve o problema de maneira alguma. Então ele continuou dizendo assim, prefiro dormir comendo, tomando água e bolacha, irmão, mas pregar a verdade, irmão. Eu defenderia a verdade. Ele continua assim, olha, porém Dalila, você sabe, ela sabia que Sansão tinha um poder. O diabo sabe, irmão, que nós temos um poder. Nós temos um poder de não cortar o cabelo, nós temos um poder de tomar ceia, nós temos um poder de roupa, nós temos o poder do vinho puro. Esse é um poder. Nós temos o poder de obedecer, temos o poder de ser temente ao Senhor Deus, nós temos o poder de falar na hora certa, escutar na hora certa e não falar, ou falar na hora certa. Esse é um poder que nós temos como filho de Deus. Mas o diabo quer saber, irmão, esse não sabe, ele sabe que tem um poder, ele vê a maneira do filho de Deus, a maneira que nós agimos, a maneira que nós andamos, ele fala, mas o que está acontecendo com esse povo? Esse povo é diferente, ele está lutando. O profeta diz assim, o diabo encontrou seu poder, ele tosquiou, irmão, ele pegou a ovelha que vai para o matador, que vai tosquear, amarra a ovelha, amarra o pé, irmão, e tosqueia, ela não tem direito de responder nada, é a ovelha não dá lã? Então, o que ele fez com o povo? Ele tosquiou, tirou o poder, ele encontrou o segredo. O que ele fez com Sansão depois, cegou Sansão, certo? Depois do poder, que antes com aquele poder, ele não tinha como fazer nada com Sansão, mas agora ele tirou o poder, ele tirou a visão de Sansão, ele tirou tudo. O que ele quer fazer para a igreja, na igreja, irmão? O diabo quer fazer com o povo da igreja é cegar o povo. Essa cegueira vem lá desde o Egito. Desde o Egito vem essa cegueira quando cegou com as trevas, não é verdade? E aqui vem até hoje, existe uma maneira, irmão, qual é a maneira que tem, irmão? É temer, obedecer a palavra de Deus, ficar na palavra. Custo que custar, não sai da palavra, tá certo? Então, ela queria saber, ela fez tudo para saber, ela sabia que Sansão tinha poder, ele sabe que a igreja tinha poder lá. Enquanto a igreja tinha poder, enquanto a igreja andava nos caminhos, Deus usava a igreja como Deus usava Sansão. Mas quando a igreja começou a andar em má companhia, quando Sansão começou a andar com má companhia, aí veio o problema. A igreja tem um padrão de andar, isso é difícil, né? A igreja tem um padrão, o profeta disse, você fala com quem você anda, eu falo quem você é. Fala a classe de livro que você lê e eu falo qual Espírito tem em nós, certo? Deixa eu falar com o homem por 5 minutos e eu falo se ele tem o Espírito Santo ou não. Aperta nós ou não? Claro que sim, irmão, claro que sim. Essas coisas, irmão, não é para nós ficar aborrecidos, é para nós pedir misericórdia. Senhor, tem misericórdia. E essa misericórdia, irmão, não é um dia não, até morrer. Estão pedindo hoje, estão pedindo amanhã. Tomamos ceia sábado, tomamos ceia no outro sábado, sempre Senhor, tem misericórdia, eu vou tomar ceia. Eu preciso estar certo. No outra ceia, o profeta vai ficar a mesma coisa. Mané Ponte, que morreu, pastor, ele estava pregando assim. Alguém disse, Simão Ponte, você viu que essa irmã acerta todo sábado, toda ceia? Ele falou, irmão, muito melhor acertar toda ceia do que nunca acertar. Deixa acertar todo mês. Você que está falando tem que acertar também. Só de você falar, deixa acertar. Não é verdade? Ele estava implicando com a irmã, já é um problema. Ele estava vendo defeito. E para nós não ver defeito, irmão, nos outros, só a misericórdia de Deus, certo? Só a misericórdia de Deus. Isso aí, porque está diante de nós.
Mas acaba Deus é tão bom, irmão, tão misericordioso, que às vezes você conversa com a pessoa, você nem sabe que roupa estava, que roupa não estava. Isso é graça de Deus. O Bruno fala assim, irmão, se eu, aqui é azul, né? Se eu pegar uma caneta branca e fazer uma pintinha aqui, você está vendo essa pintinha aqui? Então, nós falamos assim, o que nós estamos vendo ali? Uma pintinha branca. Mas nós temos que falar assim, não, estou vendo a cortina. Não estou vendo essa pintinha aqui, ó. Estou vendo, você não está vendo a pintinha preta ou a pintinha branca, nós estamos vendo a cortina. Porque se nós parar, você enxerga o branquinho, tá certo? Se nós pôr uma pinta preta num lençol, você enxerga a pinta preta. O certo é nós enxergar o lençol. Como enxergar o lençol, se você está vendo a pintinha preta? Assim é a vida. Se nós lermos Mateus 7, Jesus falou assim, tira primeiro o arqueiro dos vossos olhos, depois você vai tirar do seu irmão. Que às vezes eu quero tirar do irmão um problema que eu tenho aquele problema. Então, por isso tu tem que orar, irmão. A oração é a nossa base. É por isso que a Bíblia diz assim, quando se reúne o povo de Deus, um tem oração, outro tem salmo, outro tem hino, outro tem palavra. É o que o grupo faz. Quando os apóstolos saíram para pregar a palavra, a Bíblia diz assim, tudo é comum. Vendia suas propriedades, distribuía entre os pobres. Em cada oração havia alegria, irmão, havia graça, misericórdia, e a igreja crescia, partia seu pão em comunhão e oração. O que eles queriam era o crescimento da igreja, irmão, o crescimento do povo. Mas isso parou, irmão, isso parou há muito tempo, não é verdade? Por isso que Deus, irmão, por isso que o profeta vem com 2 ministérios, irmão, trazendo a fé e levando a fé, mostrando lá no começo, trazendo para cá e levando mostrando para nós. Então, veja bem, irmão, se Sansão, Deus usava Sansão enquanto ele estava no poder de Deus. Deus podia usar. Mas enquanto ele parou, irmão, andando com má companhia, fazendo coisa contrária, casando com mulher que não era da sua linhagem, a outro povo, tudo foi para prejudicar Sansão. Mas será que Deus não sabia disso? Claro que sabia. Como é que nós íamos saber dessas coisas se não tivesse acontecido? Não é verdade? Tudo da Bíblia, irmão. Os irmãos guardam aí 3,16 de Timóteo. Todo versículo que é inspirado pelo Espírito Santo. Essas coisas nós vemos aqui, a Sansão, Salomão, Davi, essas coisas, tudo é inspirado pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz tudo que foi feito sem ele, Jesus, não fazia. Está certo? Tudo foi. Então, toda a Bíblia é santo. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Nós, irmão, nós temos uma maneira. Nós, o profeta fala aqui, irmão, que as nações passadas, a igreja tem tentado ser, a igreja de Israel, no princípio, mas eles não tinham rei. O rei deles era Deus. Mas eles olhavam a nação pagã, ao perigo, irmão. Eles estavam na igreja, olhando a nação pagã. Mas eu estou aqui, mas como é que o mundo está? O mundo está bonito, o mundo está isso. Não é verdade? É questão de ver, irmão. Nós não temos nada que ver, que nós podemos... sabe o que acontece, irmão? Às vezes, acontece assim, as irmãs da igreja não usam calça comprida, calça esporte, mas vê no corpo de uma irmã, a irmã fala assim, mas a calça ficou tão bom para a irmã, não está certo. Não está certo, certo? Que a irmã cortou o cabelo, ficou tão bonito para ela, ficou bom, mas não está. A igreja está vendo isso, irmão. A igreja tinha rei, e nós não temos rei. Por que nós temos rei, povo de Israel? Nós temos rei, e este povo não tem rei. E tanto que eles pediram, o profeta fala assim, eles compraram para si um rei, e foi a pior viagem que eles fizeram, é comprar aquele rei. Daqui a pouco aquele rei dominou eles, tomou conta deles, expulsaram para fora. E quando o rei verdadeiro veio, que é Jesus, ele não reconheceu, ele reconheceu dele. Nós temos que ficar com a palavra, irmão. Nós não podemos sair da palavra para nada, tá certo? Corremos risco, irmão. Se você está dentro de um barco e quer falar com alguém, fala dentro do barco. Não sai do barco para pregar para ninguém. O barco é a palavra. A mulher de Ló, ela saiu, eu tenho que voltar lá atrás, eu tenho que voltar. A mulher feliz, marido dela e pastor dela, aquela Ló, não é verdade? Mas chegou um determinado caminho e o profeta dizia que a mulher ia explodir de qualquer jeito. Ela não chegava do outro lado, porque ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu do coração. Esse é o problema, difícil. Nós vamos para a igreja, irmão, quando nós aceitamos Jesus, nós saímos do mundo. E quando nós justificamos, nós saímos do mundo.
Quando justificamos, somos do mundo, e quando santificamos, é para o mundo sair de nós. Que esse é o poder do Espírito Santo, é o dom que vem sobre nós. Porque aí nós vamos tirar uma coisa para o outro, irmão. O mundo sai e entra Deus. De uma maneira, o profeta fala isso na mensagem, que nós é como se fosse um vaso espanhado no chão, um vaso sujo. Vem para cá, não limpa aquele vaso, isso é o nosso corpo. Não limpa aquele vaso, mas o vaso não pode ficar vazio, certo? Quando a pessoa batiza, a Bíblia diz que ele é nova criatura em Cristo Jesus, tudo que foi velho se fez novo em Cristo. Não é assim? Houve uma limpeza em nós. Mas a Bíblia diz em 12 de Mateus, irmão, que quando o Espírito sai do homem, anda por lugar árido, procurando repouso, e não achando, ele diz, voltarei para a minha casa, que é o meu corpo. Ele não pode achar esse corpo vazio, tem que ter um morador, é Deus, certo? Se o diabo vem no corpo, tem Jesus, irmão, ele não pode chegar. E se Jesus vem e tem o diabo, ele não pode chegar, não, aquela casa tem um dono, é o diabo. Não é verdade? Vem um diabo de Deus no nosso coração, não, ele não tem um dono, é Jesus, com ele eu não fico. Pronto, irmão. É muito fácil, não é verdade? Falar é fácil, né? Então, essa única maneira, irmão. A moeda é assim, irmão, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Não sabei que vós sois templo de Deus e morada do Espírito Santo? Templo de Deus, morada do Espírito. Não sabei que vós sois templo de Deus, morada do Espírito Santo? Então, qual é o problema, irmão, com as nossas vidas? Há um problema, há algo ao contrário, para surgir o problema. Se nós vivêssemos como nós aprendemos em 1 de Gênesis 26, façamos a nossa imagem, a nossa semelhança, se o homem temesse, obedecesse e andasse nesse plano, eu sou a imagem de Deus, eu tenho que andar como mais de Deus. O mundo era outro mundo. Eu sou batizado em nome de Jesus e a Bíblia diz que todo o meu pecado foi jogado no mar do esquecimento. Agora temos que andar como filho de Deus. São Paulo falou assim, agora, portanto, não reine o pecado no vosso corpo mortal, uma vez salvo, uma vez salvo. Está certo? Não pode. Mas e ele vem, irmão, de toda maneira. Se ele vem na igreja, o profeta fala, o diabo é o primeiro. Vem na igreja, um templo e um corpo é uma igreja. Não é verdade? No 10:6 de Éfeso, ele fala que o diabo quer estar no lugar celestial, um corpo é um lugar celestial, um corpo é morada do Espírito Santo, é nesse lugar que ele quer estar, fazer sua ninhada. Ele quer desmanchar o que Deus fez, irmão. Só isso, não é verdade? Ele não constrói, mas destrói, um corpo completamente destruído. O profeta tem uma mensagem, irmão, que ele, eu não sei quem, vocês podem lembrar, ele fala que a pessoa planta milho, e tem uma trepadeira, parece milho, parece fava, que vocês conhecem, aqui vai trouxendo milho de uma maneira, trouxendo, irmão, ele continua sendo milho, mas acochado até o fim, certo? Ele destrói a própria espiga, o milho defeituoso, o pendão defeituoso. Aqui não tem ninguém velho que pode conhecer isso, mas você sabe que é verdade. Então, a roça, irmão, aqui nasce automaticamente, nasce à toa lá. Assim é uma vida, irmão. Se uma vida não estiver de acordo com a palavra, se dá um lugar para nascer aquilo, aquela coisa que vem ali, mas nasce automaticamente. Ou essa erva de passarinho, quem põe é o próprio passarinho, ele come a frutinha lá e põe lá, aquilo acaba com a árvore, não é verdade? O que o diabo quer fazer? Acabar com essa árvore chamada irmão. É o que ele quer fazer. Ele não fica ali não, ele põe a semente dele. Ele põe a semente, que a semente é um diabinho, vamos supor assim, né? É um filho do diabo. Então, ele põe ali, o que é que ele vai fazer? Produzir, vai crescer, irmão, vai dar fruto, como o milho quer dar fruto. Mas o profeta fala assim, aqui não deixa de ser um milho, certo? É milho, porém a trepadeira trançou de toda maneira, ele está completamente amarrado. Quando Lázaro saiu do túmulo, vocês já lembram que um tempo atrás amarrava o queixo da pessoa, lembra? Amarrava o queixo, amarrava a mão, amarrava o pé. Quando Jesus tirou, ele solta ele, deixa ele andar. Está livre. O profeta fala o caso do urubu, que vocês podem lembrar. O homem tinha uma roça e o urubu estava comendo todo o seu milho. Ele amarrou o urubu, e o urubu começou a andar assim, redor, não comia o milho. E arredor andando ali. Passou um lá, falou, não, soltar esse bicho, ele está aí. Soltou ele começou da mesma maneira, andando normal, não, pensando que está amarrado. E muitas das vezes nós pensamos que está amarrado, uma vez que Deus libertou nós. Se o Filho de Deus o libertou, verdadeiramente está livre. Pronto, irmão, anda como livre.
Ele falou, anda como filho de Deus, você é livre. O irmão anda como filho de Deus, você é livre, irmão. Deus te livrou antes da fundação do mundo. Para nós andar como filho de Deus. São Paulo, Efésios 5, 7 ou 7, 5, ele falou assim, antes nós era treva, irmão, antes nós era treva, fazia partilha de pecado, agora somos filho da luz, andamos como filho da luz, tá certo? E há uma condição, claro que há uma condição, irmão. O homem tem tudo que ele quer, tudo que ele quer, ele adquire aqui, porque querer é poder. Somente pedir, irmão. A Bíblia diz, bate e recebe, pede, recebe, busca, encontra, que bate e recebe. Então, essa é a única maneira. Nós sabemos, nós vemos que se Sansão permanecesse na palavra, ele estava até hoje na palavra do Senhor, estava até hoje, homem forte. Certa vez ele arrancou um portão, o rei estava preso, a turma rodeou a cidade e falou assim, olha, Sansão agora está na casa daquela mulher, agora ele está preso. A Bíblia diz que Sansão dormiu até a meia-noite completamente tranquilo, irmão. Na cidade está cercada, os homens falaram assim, para onde que vai sair? Ele entrou nessa casa? Entrou. Então vamos guardar. Os guardas cercou a porta, cercou tudo ali, para lá e não sai, que é o muro, aqui é o portão, ele vai sair para onde? A Bíblia diz que meia-noite, irmão, ele saiu, arrancou aquele portão, precisavam 30 homens fortes para pegar o portão. Ele pegou sozinho. Arrancou com as tralhas, que é o chumbador, põe nas costas e levou muito longe. Quem estava com Sansão, quem fez aquilo? Deus no Sansão, Deus nele. Certa vez, no aperto, Sansão matou 1000 homens com uma queixada de burro. Foi Sansão ou foi Deus, irmão? Deus nele fez aquilo, mostrando o poder de Deus para nós, irmão. Aqui não é uma historinha, não, é uma história para hoje. O profeta pegou uma mensagem tirando ele da história e vê a realidade. Tá certo? Deus queria mostrar seu poder. Quando Deus chegou lá em Gênesis, chegou na beira do Êxodo, chegou no mar, no capítulo 13, irmão, o povo estava, Moisés, e nós estamos passando necessidade, cadê a tua palavra? Ele falou assim, quietai e vede o livramento do Senhor. Esse povo que hoje os persegue, nunca mais o Senhor vai pelejar por vós. Mas como que ele sabia que ia morrer ali? Um pouquinho antes, Deus falou para Moisés, eu serei glorificado na carruagem de Faraó, no meio do mar. Tinha que acontecer aquilo. Eu penso assim, irmão, se o povo de Moisés chegasse, pôs o pé no mar, o mar ia abrir da mesma maneira. Mas não podia, porque Deus queria ser glorificado no meio do mar. Deus falou antes, eu vou ser glorificado no meio do mar. Uma coisa mais importante que eu acho que a Bíblia diz, irmão, que Deus, se todos sabem, Deus fez muro de água, você já viu isso? Muro de água? Que coisa boa, eu vi num desenho. O muro de água, mas tinha um tubarão nadando ali, parece que podia pôr a mão naquele desenho, muito importante aquilo lá. E o povo passando a Bíblia diz que vai passar pelo meio do mar em terra seca, poeira, no meio do mar, acontecer isso, irmão? Há um Deus ou não há um Deus todo-poderoso? Agora um pouquinho antes, irmão, você vê, quando Deus mandou com Moisés, falou assim, Deus foi com Moisés, eu tenho uma promessa, ele podia falar, mas o Senhor que fez a promessa, no capítulo 3 de Êxodo, eu tenho uma promessa de libertar o povo de Israel que está lá, pois eu te chamei, eu vou te mandar lá, certo? Moisés falou, mas eu? Como? Como que eu vou lá? Não é verdade? Aí, para resumir, ele falou assim, você quer saber quem sou eu, Moisés? Põe a mão no pé, ele pôs, está leprosa, põe de novo, está curada? Eu sou Deus de milagre. Tá certo? Eu não sou Deus não sou Deus eu hoje. Eu não serei, eu sou o Deus presente. Tá certo? Esse é o nosso Deus, irmão. Então, irmão, eu sempre penso, Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a nossa fé, tá certo? Porque precisamos demais. Nós vemos os milagres passados, irmão. A Bíblia, nós temos aquela mensagem, se Deus é por nós, onde estão os milagres? Então, nós temos que... Mas eu creio assim, irmão, que o irmão Branham me pregou, o milagre não é a cura de câncer, não. O milagre é não aceitar Jesus, irmão. O milagre é a sua alma ir para o céu, isso é milagre, tá certo? O corpo não, irmão. Se a nossa alma está pronta para o céu, o corpo também está, irmão. Deus não faz nada por metade. Vocês podem notar uma coisa, mas se a parte material está bem, a vida espiritual está bem. Se a vida material cai, a vida espiritual também cai. É claro que a perturbação vai na mente, não é verdade? Pensa, eu tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo, tudo atrapalha, irmão. Se atrasa a hora de culto por causa da mente, tudo isso. Então eu tenho, Senhor, tudo está na sua mão. Eu preciso da parte material e também preciso da parte espiritual. Você vai lutar
Uma banda pegou uma mensagem dizendo assim, se a pessoa vai ficar num quarto, irmão, ali a vida toda, ele vai morrer por causa do sol. Ele precisa do sol da justiça, o sol bater nele. O homem falou assim, eu vou ficar no porão que não vou sair mais. Falou, mais tarde você vai ter que fazer uma transfusão de sangue, você vai morrer. E essa transfusão de sangue, irmão, é o sangue de Jesus Cristo em nossas veias. Nós precisamos para viver, tá certo? Então, irmão, a gente pula alguma coisa porque você quer falar tudo no minuto, não tem jeito, não é verdade? Mas então, irmão, esse é o problema com as nossas vidas, irmão. Nós estamos firmes na palavra e olhando fora. Eu não sei se os irmãos vê gado, irmão, gado na beira da cerca, ele deixa o gado bom dele e pula a cerca do vizinho, por enxergar aquele capim está mais bonito, então ele arrebenta a cerca, ele passa lá. No caso de Israel não precisava de um rei, Deus era o seu rei, mas ele queria um rei, de toda maneira. Quando o rei foi tomar conta deles, irmão, ele fala só, eles criaram o maior problema. Dali um pouquinho, irmão, estava tudo sem problema. Ou foi só vocês vão ver, esse rei vai cobrar imposto de vocês, esse rei vai fazer isso, vai tomar a vossa família. Não, nós queremos um rei. Então vocês querem o rei? Foi a pior viagem. Olhando, ele tinha que ficar com a palavra. Se nós estamos bem, irmão, ou eu estou bem, graças a Deus, não vamos inventar mais nada, vamos continuar firme na palavra de Deus, não olhando nem para um lado nem para o outro. Paulo falou assim, depois de vencer tudo, fica firme na palavra do Senhor. Já não venceu? Posso fazer o que quiser, não, permanece firme. Vou contar para o irmão Breno, uma pessoa cheia de Espírito Santo, peca, e diz, peca sim, não é verdade? Só, irmão, que nós não somos mais depósito, não somos mais, nós sabemos que errou. Nós temos que saber e corrigir, saber só que errou não resolve o problema, não é verdade? Porque nós não tem nada para falar, o homem sem Deus não tem nada a falar para ele, por isso que o pecado é só pecado. Quanto mais pecado já é pecado, bênção já é bênção, tá certo? Quanto mais pecado, mais queremos fazer. Você não notou uma pessoa especialista em roubar, por que ele morre? Ele não contenta, ele rouba hoje, ele está fazendo um plano para amanhã. Se ele contentar, só roubei 1 milhão, isso que dá para viver. Ele vai roubar mais morre, não é verdade? Então nós temos que contentar, irmão, com aquilo que nós temos, tá certo? E o patrão meu da roça falava assim, a pior viagem do pobre é ele não contentar com aquilo que tem, ele não sabe viver com aquilo que tem. E se nós dá valor naquilo que nós temos, nós vamos longe, dá valor em tudo que nós temos. Se nós temos R$10, dá valor naquilo, não é verdade? Se nós tiver 100, dá valor naquele 100, não é verdade? Se nós podemos comer arroz, feijão e bife, muito bem, se não puder, como arroz com feijão, e dando graça ao Senhor Deus, irmão, não é verdade? Tudo depende de Deus, irmão, e Deus acrescenta dia a dia, irmão. Deus acrescenta dia a dia, tudo está em nós. Não está em Deus, não, irmão. Ele fez na cruz, Pai, tudo está consumado. Deus tratou nós, Deus deu alimento para nós, Deus deu carro para nós, Deus deu condição para nós, Deus deu arrebatamento para nós, saúde, irmão, para nós. Agora é claro que nós perdemos isso através do pecado. Nós empregou aquele dia aqui, quando Adão pecou, os leão que estavam junto com o carneiro já queriam pegar o carneiro, um correndo do outro, por causa do pecado, tá certo? Porque não tinha essa maldade, não. E se alguém, um animal que vivesse de animal, era normal. Chegou a hora que animal ser morto pelo outro para comer, é normal, que Deus fez um peixe para alimentar o outro, não é verdade? Mas ninguém de maldade, nada disso. Agora a maldade, eu falei para os irmãos, o Gênesis 1:26, façamos ao homem nossa imagem e semelhança, mas 6:5 de Gênesis, está escrito, Deus arrependendo de haver ter feito o homem. Eu me arrependo, eu, Deus Jeová, me arrependo de ter feito o homem que criei. A terra está cheia de violência diante dos homens, até os animais estão cheios de violência, por isso farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Posso ver, Deus não fez homem para falar, para Deus falar isso. Deus fez o homem para viver segundo ele, por isso o homem é a imagem de Deus, por isso o homem parece com Deus, e para que nós sabemos, eu sou a imagem de Deus, eu tenho que andar como imagem de Deus, e sempre pedindo, Deus, tem misericórdia de mim. Davi, o segundo coração de Deus, ele falou, Senhor, não tire de mim a sua misericórdia, não é verdade?
porque ele sabia que não tem como viver sem a misericórdia de Deus. Grande é a misericórdia de Deus, grande é o amor de Deus. Eu fico pensando, uma vez à noite, essa noite deitamos 11 horas, eu acordei 1h20. E quem diz que dorme mais? Então tem que ler, não é verdade? Mas tudo bom. E aí você pensa muita coisa, você pega a Bíblia, você pega a mensagem, pegando, e Deus é bom demais, não é verdade? Cada coisa que passa, ou você escuta um hino, você escuta uma palavra, não tem problema, se o sono voltar, voltou, se não voltar, é a mesma coisa. Nós vamos terminar, irmão. Então, o que aconteceu com Sansão? Depois que ele falou assim, olha, o filisteu vem sobre ti, Sansão, os Estados Unidos vem sobre si, a unidade de espíritos, a igreja unidade de espírito, a igreja pentecostal, a igreja de Deus, a antiga igreja de Deus. Aonde está o seu poder? Aonde está a sua união? Não tem mais, irmão. Nenhuma igreja está unida com a outra. Uma prega de um jeito, outra prega de outro. Se tiver 10 igrejas numa rua, cada um prega de um jeito, cada um permite uma coisa diferente do outro, para ganhar do outro. Diz: a minha igreja tem mais membros, a sua igreja tem menos assim. Todas elas estão erradas, irmão. Nós temos que amar todos da maneira que ele é. Nós não compartilhamos com eles, certo? Maneira de andar, maneira de viver, mas você deve amar todos. A Bíblia diz assim que o sol cai para o bom e para o ruim. A chuva é para o bom e para o ruim. Então Deus podia falar assim, irmão: eu vou mandar chuva para o crente e para o não crente não tem chuva. O sol vai ser para esse e para aquele não, tá certo? Deus fez isso no Egito para tirar o povo, irmão. O povo de Deus estava na luz e o povo sem Deus nas trevas. Isso é amor de Deus mostrando Faraó o poder dele. Tinha que ser daquela maneira. Vamos orar. Senhor Deus, Pai da eternidade, Pai da luz, estamos diante do Senhor, meu Deus. Pai, aqui estão os irmãos que pôde estar, aqueles que não puderam, meu Deus, abençoa eles, da graça, da vitória, da saúde, da paz. Irmão Donizete em casa, o Júnior, o Luca em casa, lá a Larissa com o marido, o menino, aonde estiver, seja abençoado no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, tudo está nas tuas mãos. Abençoa o Zé Roberto da Ana que está internado, dá-lhe graça, da saúde, da paz, cura aquele irmão, Senhor, no nome de Jesus, o nosso grande e eterno Deus. Abençoa a família daquele. Seja abençoado ela e a família, no nome de Jesus, o nosso Deus.